A história começou quando o relógio esquisito grudou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz o bem, é o Ben 10. Você com certeza se lembra dessa abertura, certo? Já que é um dos maiores cartoons já feitos. Mas bem, você conhece toda a história de Ben 10 clássico? Se não, hoje você vai entendê-la do início ao fim. Desde o passado do Vomax, de onde veio o Omnitrix, seus segredos e muito mais. Então, vamos para o vídeo. Vamos alguns milhares de anos no passado e conhecer Asmut, um galvaniano conhecido como o ser mais inteligente de todas as galáxias. Mas como todo bom cientista, ele nunca estava satisfeito com suas invenções e sempre tentava ir além. Sua namorada, Zenith, que era tão inteligente quanto ele, fazia de tudo para que Asmut pudesse sair um pouco do seu laboratório para ver o mundo. Então, certo dia os dois pombinhos tiveram uma noite de descanso e fizeram um jantar romântico ao ar livre. Porém, enquanto observavam o céu, Asmut acabou se inspirando para criar uma espada, que no futuro se tornaria mais forte do mundo, sendo capaz de cortar até a realidade. Zenith, por sua vez, não ficou nem um pouco feliz com a criação de seu namorado, pois isso certamente traria problemas no futuro. Com isso em mente, depois de avisá-lo dos perigos, ela foi embora para sempre. E bem, assim como ela disse, houve uma guerra onde um cavaleiro roubou sua espada e a usou para destruir por completo o seu planeta. Então, vendo a bagunça que ele causou, Asmut pegou sua espada de volta e jurou nunca mais dar ela a ninguém. Mas alguns anos se passam e ele ficou intrigado com um certo planeta, a Terra, que naquela época era o lugar que estava sendo atacado por monstros alienígenas e sendo completamente erradicado. Dito isso, vendo que eles não tinham poderes para se defender, ele desceu até a Terra e emprestou sua espada para George, um cavaleiro imortal. Então, graças à sua ajuda, a humanidade conseguiu sair vitoriosa desse conflito. Porém, George não devolveu sua espada. E a partir desse momento, a organização Cavaleiros Eternos passou a existir, com a missão de proteger a Terra dos aliens. Depois disso, Asmut passou para sua próxima criação, que foi o Omnitrix, um relógio que carregava o DNA de todos os seres alienígenas do universo, que ele iria utilizar para trazer paz e unir todas as raças diferentes, como uma forma de se redimir pelo que fez no passado. Com o passar dos anos, enquanto Asmut criava seu relógio, a Terra conseguiu ter uma grande evolução em sua tecnologia para lutar contra os alienígenas. Dito isso, nos anos 70, teve a criação de uma organização chamada Encanadores, que protegia a Terra e explorava o espaço sob o comando do presidente George Washington. Em 1962, Max Tennyson teve sua primeira aparição, como um piloto das forças aéreas que tinha o sonho de ir para a Lua. E em um certo incidente, ele acabou salvando uma mulher alienígena chamada Verdona, que estava sendo perseguida por outro alien. Então, depois de conseguir escapar com segurança, Verdona acabou se revelando sua verdadeira forma a Max, e os dois ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro. Ela ser a avó de Gwen explica de onde surgiu os poderes da menina. Os dois acabaram tendo dois filhos, Cal, que é o pai de Ben, e Frank, que é o pai de Gwen. Porém, depois que as crianças cresceram, ela acabou tendo que voltar ao seu planeta por motivos desconhecidos. Após esse acontecido, Max acabou sendo convidado para se juntar aos Encanadores. Eventualmente, dentro dessa equipe, nosso grande avô participou de diversas missões junto de seu parceiro, Devin Levin. Em uma dessas, os dois tiveram que lutar contra um poderoso criminoso chamado Ragnarok, onde infelizmente Devin acabou se sacrificando para dar a Max uma chance dele pegar uma arma e derrotar seu oponente. Com isso, Devin acabou perdendo sua vida nos braços de seu amigo, e seu último pedido foi para que ele ficasse de olho em seu filho, Kevin, que assim como ele, tinha capacidade de absorver qualquer energia ou DNA para seu próprio corpo. Em meio às suas missões, ele também conheceu Shailene, que fazia parte dos Encanadores, e acabou tendo um caso com ela, depois de cumprir a missão de capturar o infame Vilgax. Bom, depois disso, Asmut finalmente terminou de construir o Omnitrix, e decidiu mudar para o melhor encanador existente, Max Tennyson. Então ele deu para Shailene a missão de ser a transportadora e entregar às mãos de Max a sua invenção. Porém, como nem tudo são flores, ela acabou sendo atacada no meio do caminho por Vilgax, que havia conseguido escapar da sua prisão. Vendo que não conseguiria escapar junto do Omnitrix, Shailene decidiu enviar apenas o relógio para as coordenadas onde Max estava. Porém, enquanto estava caindo, o relógio sofreu uma mudança repentina em sua direção, causada por Ben Tennyson de uma outra realidade. É um pouco confuso, mas durante Ben 10 Omniverse, o professor Paradoxo analisou todos os futuros alternativos daquela realidade, e percebeu que sem dúvidas nenhuma, o melhor futuro seria aquele em que Ben se encontra com o Omnitrix no lugar de seu avô. Então, com a ajuda de Ben 10 de Omniverse, ele usou o bola de canhão que mudou a direção do relógio. Intrigado com aquele meteoro que caiu em sua direção enquanto ele caminhava sozinho pela floresta, Ben decidiu ver o que era. Se surpreende ao descobrir que na verdade era um relógio, que imediatamente se agarra em seu pulso, dando-se início a toda a sua história. Inicialmente aquilo acabou pegando o garoto de surpresa, mas logo ele pôde perceber que com a ajuda daquele relógio, ele poderia se transformar em alienígenas com poderes únicos, e como seu test drive ele acabou se transformando numa bola de canhão.
Depois do choque inicial, Ben, sendo o garoto que ele é, fica animado com a possibilidade de se tornar um grande herói. Porém, não seria nada fácil, pois Vilgax havia conseguido rastrear onde o Minitrix tinha caído e enviou alguns soldados atrás dele. No entanto, contando com um pouco de sorte, Ben faz a sua segunda transformação, dessa vez para o diamante, e consegue derrotar seus capangas. Então, a partir desse ponto, Max e seus netos passaram o verão inteiro enfrentando desafios e vilões. Ben Tennyson ainda é um garoto inconsequente, porém, com o passar dos dias, ele começou a perceber a tamanha responsabilidade que era portar o Omnitrix, já que logo após algumas aventuras bancando o herói, Vilgax continuou firme com a sua ideia de ir atrás desse relógio, dessa vez enviando 3 soldados formidáveis atrás dele. Dito isso, após uma batalha terrível com Ben, nós descobrimos que um desses soldados era na verdade Tetrax, que surpreendentemente não era um inimigo, mas sim um aliado habilidoso, que inicialmente não gostou nem um pouco do jovem garoto, já que ele era arrogante, mimado e muito mais. Além do fato de que também ele lutava usando apenas a força bruta, sem nenhum pingo de estratégia. Então, após a sua ajuda, Ben enfim entendeu que cada alien tem sua forma de lutar, e a força bruta não seria suficiente para derrotar inimigos mais poderosos. Esse encontro sem dúvidas foi uma chave fundamental para nosso garoto compreender que, apesar de ser uma bênção carregar o poder do Omnitrix, ele poderia muito bem se transformar em uma maldição caso ele não tomasse cuidado. Outro ponto importante da história é sem dúvida o seu encontro com Kevin Levy, um garoto arruaceiro que usava seus poderes herdados do seu pai para roubar pela cidade. Inicialmente, Ben acabou ficando impressionado com esse espírito livre de Kevin e se juntou a ele, mas com o passar do tempo, nosso garoto percebeu que isso ia completamente contra os seus ideais. Então, quando ele o confrontou, Kevin acabou sem querer absorvendo o poder do Omnitrix, e com isso se transformando em uma espécie de alienígena. Porém, depois de uma bela luta, Ben acabou saindo por cima e o derrotado. Nesse ponto, nosso pequeno garoto já estava animado com o sonho de se tornar um grande herói. Porém, ele acabou descobrindo da pior forma que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pois em um certo incidente, enquanto ele capturava alguns bandidos, por conta de sua afobação, seu avô Max acabou se ferindo e entrando em coma. Mas no fim das contas, tudo acabou dando certo e Ben sentiu na pele pela primeira vez que suas ações poderiam trazer graves consequências. Bom, depois de recuperar completamente de seus ferimentos, Vilgax foi diretamente para a Terra atrás de Ben e o atacou para conseguir o Omnitrix, onde depois de uma batalha relativamente fácil para o vilão, ele levou o pequeno herói para um laboratório onde tentou tirar o relógio à força, mas por estar conectado ao seu DNA, ele não conseguiu. Nosso grande avô Max, vendo que seu neto foi sequestrado, não poupou esforços para ir salvá-lo. Então, rapidamente, ele foi para uma base secreta e pegou alguma das armas mais poderosas que ele usou no passado e partiu atrás dele. Enquanto isso, Vilgax ainda tentava conseguir o Omnitrix, até que o herói Max apareceu, começou uma luta com ele que por fim acabou sendo derrotado e tendo sua espaçonave destruída no processo. Depois disso, os três voltaram para a Terra e passaram por alguns problemas até descobrirem que a taxa de criminalidade aumentou de uma forma surreal. E o pior de tudo é que esses crimes estavam sendo cometidos por um alienígena parecido com Ben. Porém, depois eles acabaram descobrindo que na verdade era Kevin armando para Ben por conta de sua raiva. Dito isso, os dois começaram a luta em cima de uma ponte que acabou com a vitória de Ben sobre Kevin, mas por ter um coração puro ele acabou poupando e o deixando viver. Essa atitude arrogante do garoto só deixou Kevin com mais raiva, o que acabou causando uma mutação bizarra, fazendo ele tomar a forma de todos os alienígenas juntos e não conseguindo voltar para sua forma humana. Então, os dois continuaram sua luta, onde mais uma vez Ben saiu como vencedor. Mas algum tempo se passa e Kevin volta mais uma vez para confrontar nosso herói. Porém, antes mesmo que eles pudessem dar início à sua luta, eles são raptados por uma nave alienígena e aprisionados em um rig de boxe clandestino, onde eles deviam lutar contra diferentes monstros para sobreviver. Os dois acabaram ficando acorrentados juntos, então decidiram trabalhar em equipe apenas por uma vez para que pudessem sair daquele lugar. Com isso, depois de derrotarem o líder, eles foram em direção da saída, mas Kevin aproveitou essa oportunidade e enganou Ben, tentando tirar a sua vida. Porém, contando mais uma vez com a sorte, ele conseguiu escapar a tempo, deixando Kevin preso naquela nave. Agora nós chegamos na luta final, onde Ben, Gwen e o Vomax descobrem que a base dos encanadores acabou sendo invadida e os criminosos estavam atrás de um objeto que basicamente eles dariam o poder de dominar o universo por completo. Esse grupo era composto por 10 dos mais sinistros inimigos que foram derrotados pelos Tennyson durante todo o desenho. Eles estavam sob o comando de um ex-encanador, que foi expulso da organização depois de roubar equipamentos alienígenas obtidos durante suas missões. Mas bem, graças a todas as aventuras que Ben, Gwen e o Vomax tiveram durante sua jornada, suas habilidades aumentaram de uma forma surreal, além do fato de que eles eram ótimos trabalhando com a equipe. Dito isso, eles conseguiram ganhar daquele grupo de criminosos facilmente. Após isso, durante o filme O Segredo do Omnitrix, lançado em 2007, o relógio de Ben acabou entrando em um modo de autodestruição, enquanto ele estava lutando contra a Animo. Foi nesse momento que Tetrax recebeu um sinal informando o que estava acontecendo com o relógio. Então, vendo que o garoto estava com uma bomba relógio em seu braço, ele decidiu levá-lo ao encontro de Asmuth, pois ele é o único que poderia resolver essa situação. Isso acabou casando perfeitamente com a ideia de Ben, pois ele
estava a fim de descobrir quem era o criador do Omnitrix. Max, por sua vez, não poderia ir, já que ele seria reconhecido facilmente e poderia deixá-los em perigo. Então, Gwen decidiu ir junto de seu primo, mesmo que fosse uma missão onde houvesse uma grande chance de ela perder a sua vida. Ben, por sua vez, obviamente achou que seria muito arriscado levá-la junto, mas Gwen mostrou que mesmo sem ter um relógio ultra poderoso, ela conseguia se defender muito bem. No entanto, isso só durou até o momento em que ela se arriscou para salvar a vida de Ben, sendo devorada por um alien. Ver sua prima sendo devorada bem em sua frente acabou abalando muito o garoto, que se sentia impotente, mesmo carregando o objeto mais poderoso da galáxia. Então, ele rapidamente partiu para encontrar o criador do relógio para que ele pudesse consertá-lo e Ben pudesse ir salvar a sua prima. Porém, ele só não esperava que Asmund fosse um velho arrogante que nem mesmo olhou para ele, mesmo quando ele implorou por ajuda. É verdade que Ben nunca foi escolhido por Asmund, mas mesmo assim, ele criou e trilhou seu próprio caminho, construindo assim o seu legado de herói. Ben ficou extremamente chateado com o acontecimento, no entanto, ele não se deu ao luxo de desistir e continuou procurando uma forma de resolver o seu problema. Foi nesse timing horrível que Vilgax aparece mais uma vez em cena e ataca o garoto e seus companheiros. Asmund ficou impressionado com a força de vontade daquele pequeno garoto, que estava lutando não só por ele, mas sim por todos ali. Então, ele decidiu acreditar nele e lhe dar o poder de derrotar Vilgax mais uma vez, com o poder de um novo alien, o Gigante. Mas o mais importante nem é isso, o importante mesmo é que Asmund deu a capacidade daquele pequeno garoto continuar escrevendo seu próprio destino. Dito isso, com o fim da luta, além de derrotar Vilgax, ele também pôde salvar uma das pessoas mais importantes em sua vida. E é nesse momento que nós vemos aquele pequeno garoto irritante que vivia brigando com sua prima chorar pela primeira vez ao vê-la salvo, criando assim o ponto de partida para a evolução desse garoto que não sabia nada sobre o mundo. Depois de todas essas aventuras, o verão infelizmente acaba, então Ben e Gwen acabam voltando para suas casas. O garoto, por sua vez, passou a frequentar a escola novamente, sem revelar os segredos do seu relógio. Mas infelizmente, aquele lugar acabou sendo atacado por robôs malignos que estavam destruindo boa parte da cidade. Dito isso, depois de derrotá-los, ele partiu imediatamente para sua casa para ver se sua família estava bem. Porém, ele acabou encontrando Vilgax atacando seus pais. Então, sem escolhas, ele acabou revelando seu segredo e se transformando em sua frente. Bom, logo depois de salvá-los, ele acabou se juntando com seu avô Max e Gwen em uma dura batalha contra Vilgax. Até que no fim, eles conseguiram salvar a cidade dessa ameaça e todos acabaram descobrindo o seu segredo. Nessa mesma linha do tempo, 10 anos se passam e Ben, agora com 20 anos, começou a ser chamado de Ben 10.000. E com seus poderes, ele construiu um mundo onde alienígenas e humanos conseguiam viver em paz. Além disso, agora ele é o herói do povo e tem até mesmo uma estátua gigante em sua homenagem. Nesse ponto, ele raramente usava sua forma humana e passava quase todo o seu tempo lutando contra alienígenas do mal, para proteger sua família e o mundo. Gwen, por sua vez, se tornou uma bruxa muito forte. Vilgax ainda tentava roubar o Omnitrix de Ben, mas falhava todas as vezes. E o Vomax continuou a ser o tranquilo Vomax. Mais 10 anos se passam e Ken, o filho de Ben, completou seus 10 anos de idade. Então, seu pai lhe deu um Omnitrix como presente, continuando assim o seu legado. Essa é apenas uma das várias linhas do tempo diferentes, como é o caso de Ben 10 Força Alien e Ben 10 Supremacia Alienígena, que contam histórias com futuros diferentes. Então, se você quiser ver um resumão de alguma dessas outras versões, deixem muito like e comentário nesse vídeo, que dependendo do feedback, eu posso trazer para vocês. É isso, valeu! Opa, bom, no vídeo de hoje vocês vão conhecer a história completa de Ben 10 Força Alienígena, a sequência de Ben 10 Clássico. Essa é tipo uma parte 2, então se você não assistiu nosso vídeo de Ben 10 Clássico, eu vou deixar no card e no primeiro comentário fixado. Essa continuação se dá 5 anos depois do fim de Ben 10 Clássico, e nós encontramos Ben com seus 15 anos de idade, junto do nosso casal Gwen e Kevin com 16 cada. Ben 10 Força Alienígena conta com 46 incríveis episódios, onde Ben e seus amigos enfrentam uma conspiração alienígena que causou uma guerra entre universos, uma busca implacável pelo Vomax que misteriosamente desapareceu e a incrível volta de Vilgax. Mas antes de começarmos, eu te convido a fechar os olhos e se deixar levar de volta para 2010, quando você chegava da escola e se sentava no sofá para assistir Ben 10 Força Alienígena. O fim de Ben 10 Clássico se deu quando Ben completou seu 10º aniversário. E em algum momento, enquanto ele tinha 11 anos, ele acabou tirando seu relógio do pulso. O motivo exato não foi bem confirmado, mas existem algumas teorias dos fãs. A primeira é que ele deixou seu posto como herói de lado, em luto pela perda do feedback. Já a segunda teoria é que o Omnitrix estava pouco a pouco tirando sua vida. Ela é bem mais complexa que isso, mas não vem ao caso. Durante esses 5 anos, entre uma série e outra, Ben deixou seu trabalho como herói de lado e viveu uma vida tranquila de estudante comum. Até que um certo dia ele vai visitar seu avô
vovô que ainda vivia em sua van, mas por algum motivo, chegando lá, ele não estava. Por outro lado, Ben só encontrou um dispositivo que mostrava um holograma dele, junto de uma mensagem muito estranha, dizendo que o vovô estava em uma situação complicada envolvendo o Omnitrix. Por incrível que pareça, Ben ainda tinha seu Omnitrix que ele escondeu dentro de sua casa. Sabendo do perigo que o vô Max poderia estar enfrentando, ele mostrou a mensagem para Gwen. Por sinal, durante todo esse tempo, ficou treinando artes marciais. A fim de encontrar respostas para o que procuravam, eles vão ao encontro do grão-mestre Labridge, que explica que o vô Max desapareceu em uma missão. Então, já sem escolhas para salvá-lo, Ben colocou seu relógio de volta. Enquanto buscavam pistas sobre o paradeiro de Max, os três acabam se deparando com um comércio ilegal de armas biológicas, comandado por ninguém mais, ninguém menos que Kevin. Com uma luta iminente, Ben decide usar seu Omnitrix pela primeira vez depois de muitos anos, e descobre que agora ele possuía muitos outros alienígenas. Então, pela primeira vez, ele se transforma no Fogo Fato. Após uma breve luta e Kevin ser preso, ele inicialmente se recusa a fornecer qualquer informação sobre as armas biológicas. Mas assim que Gwen se aproxima e pede sua ajuda com jeitinho, seu coração não aguentou e ele decidiu ajudar. Para encontrar alguma pista, Kevin os leva até o esconderijo secreto dos Cavaleiros Eternos, onde eles acabam enfrentando alguns cavaleiros e um incrível dragão. No fim, eles conseguem superar seus números e saírem com a vitória, mas no processo, o grão-mestre Labridge acaba sendo atingido e fica gravemente ferido. E antes de perder sua vida, ele deixou suas últimas palavras para trás, pedindo para Ben descobrir a fonte dessas armas e destruí-las a todo custo. Com isso, Kevin se juntou oficialmente ao seu grupo, e os três começaram sua busca. Vale lembrar que no meio dessa confusão, Kevin acabou pegando o dispositivo de encanador do grão-mestre Labridge. Dito isso, Gwen então usa seus poderes para localizar a fonte das armas biológicas, até que depois de um tempo ele chega em uma mina subterrânea, sendo protegido por uma única pessoa. Kevin rapidamente derruba o guarda, mas no processo eles acabam descobrindo que esse cara é na verdade um DN alien, disfarçado de humano com uma máscara de identidade. Dentro da mina, eles acabam descobrindo uma passagem secreta que os levava até uma enorme torre subterrânea. Para se infiltrar e descobrir a verdade, Ben usa a máscara de identidade e se disfarça como um dos alienígenas. Como sempre, eles acabam fazendo uma bagunça gigantesca dentro da torre, a destruindo quase que por completo. Mas antes de conseguirem fugir, eles são cercados por diversos outros alienígenas. E é nesse momento, meus amigos, que Ben se transforma no fodendo Enormossauro, que pra mim é o melhor alien e não adianta você falar o contrário, tá? Depois de Ben chutar a bunda de todos os DNA aliens que os atacaram, eles acabam se encontrando com um comandante soberano, que possuía uma inteligência e força muito superior comparado com os outros. Para acabar com qualquer suspeita de sua base e seus testes, ele decidiu destruir toda a área em um raio de 8 km para apagar qualquer testemunha viva. Mas felizmente, nosso herói favorito conseguiu impedi-lo antes que o pior acontecesse, e no processo acabou destruindo sua nave. Alguns dias depois, Kevin conserta a van do vô Max que estava quebrada e foge com ela para vendê-la. Logo após isso, ele vai se encontrar com um antigo conhecido atrás de comprar um holograma com o dinheiro da van, mas infelizmente ele acabou sendo traído e preso no processo. Obviamente, Ben e Gwen se deram conta do sumiço da van, então foram atrás de Kevin. Até que depois de salvá-lo, eles descobriram que ele nunca quis os trair. Na verdade, ele só estava tentando ajudá-los a encontrar o vô Max, e esse holograma poderia ser uma chave para isso. Ainda tentando encontrar uma pista, Ben descobre uma mensagem secreta do holograma que seu avô deixou, afirmando que ele deveria montar um time de pessoas com superpoderes. Então, sem nem questionar suas ordens, sua busca pelos heróis começou. No meio disso, sabe aquele dispositivo que Kevin pegou do grão-mestre? Então, com sua ajuda, os três foram capazes de encontrar a localização de seu primeiro possível companheiro de equipe. Dito isso, eles encontraram Alan, não o streamer, mas um garoto que conseguia se transformar no Chama. Alan estava sendo caçado pela polícia da sua cidade, pois ele estava sendo acusado de tacar fogo nas plantações, já que, bem, ele é capaz de se transformar em um alienígena de fogo, então era o principal suspeito. Depois de um tempo fugindo, Ben descobre que ele é um híbrido de pironita e um humano, além de ser um filho de um encanador. Os dois então têm uma breve conversa, e no meio disso acabam descobrindo diversas torres, como aquelas que eles encontraram antes, espalhadas pela cidade. Com isso, Ben e seus amigos destroem as torres e libertam Alan das acusações, mas ao invés de se juntar ao grupo imediatamente, Alan decidiu ficar e ajudar a polícia local a deter os aliens que ainda estavam por perto. O segundo aspirante herói que nosso grupo encontrou foi um cara muito suspeito, chamado Michael Morningstar, ou apenas Mike para os mais chegados. Esse cara também é filho de encanador e possuía um daqueles dispositivos. Durante o tempo que passaram juntos, Gwen se aproximou bastante de Mike, o que acabou deixando Kevin furioso. No entanto, o grupo logo se deu conta que ele não era um herói como dizia ser. Na verdade, esse cara era um vilão que tinha o poder de absorver a mana e a energia vital dos seres vivos, os transformando em zumbis sem vontade própria. E Gwen foi apenas mais um de seus alvos, mas felizmente ela conseguiu se libertar de
sua hipnose antes que fosse tarde demais. No fim, eles acabaram derrotando o vilão e destruindo seu belíssimo rostinho no processo. Mais pra frente na série, bem mais pra frente, Mike retornou ainda mais preparado para se vingar de Ben e seus amigos por acabarem com seu rosto. Ele acabou se mostrando ser um ótimo vilão ao decorrer dos episódios, e até mesmo chegou perto de conseguir absorver toda a energia vital de Ben e Kevin, além de um outro encanador. Entretanto, seu plano não deu muito certo e ele foi derrotado e preso. Além disso, por terem salvado o encanador e prestado um enorme serviço para o mundo, Kevin, Gwen e Ben são oficializados como encanadores, ganhando assim seus próprios distintivos. No meio de toda essa bagunça, e ainda com seu avô desaparecido, Ben decidiu simplesmente ir ao encontro com sua crush Julie. Nada pode parar um homem apaixonado, não é mesmo? O que era para ser inicialmente uma noite romântica acabou sendo arruinada pela aparição de um alienígena bebê da mesma raça do Ultra T. O pequeno monstro estava causando uma enorme bagunça no parque onde Ben e Julie estavam, e até mesmo sequestrou o garoto. Depois de uma série de problemas, Ben descobre que o pequeno Ultra T não estava fazendo aquilo por maldade. Ele estava apenas tentando levá-lo até Buzz Hill, que assim como ele também era da raça Ultra T e estava preso dentro de sua própria nave que estava prestes a ser explodida. No fim, Ben conseguiu salvá-lo e Buzz Hill seguiu seu caminho, deixando para trás o pequeno alien, que ganhou o nome de Chip, e foi meio que adotado por Julie. Vale lembrar que com isso, Julie também descobriu o segredo de Ben, mas ao contrário do que o garoto pensou, ela simplesmente achou isso incrível e começou a admirá-lo ainda mais. No fim, o encontro acabou não dando certo, mas o objetivo final foi atingido. A garota começou a olhar para ele com outros olhos. Além disso, Chip também passou a ser um meio de transporte de Ben e seu grupo ao decorrer da série. Vamos agora para o Professor Paradoxo. Eu contei um pouco sobre ele no vídeo de Ben 10 clássico, mas esse cara basicamente é um viajante do tempo. 50 anos no futuro, ele criou uma máquina do tempo, mas acabou sendo sugado por ela e enviado de volta para a mesma linha do tempo que Ben vive. Entretanto, com isso ele também ganhou a habilidade de caminhar pelo espaço e tempo, tranquilamente, sem nenhuma restrição. Em uma de suas aventuras, Ben, Gwen e Kevin acabaram conhecendo o Professor Paradoxo, e logo após lutaram contra um alienígena muito estranho, que tinha a habilidade de aceleração de idade. No meio da luta, Kevin acaba sendo afetado por seu poder e se torna um velho ótimo mal-humorado, mas felizmente o professor usa seus poderes e o retorna até seu estado normal. Com isso, o professor explica que durante o teste com sua máquina do tempo, ele sem querer enviou esse alienígena para o tempo de Ben, junto dele. Além disso, ele até mesmo mostrou como seria o futuro caso esse alien ficasse à solta, o que seria devastador, acabando com praticamente a vida da Terra. A ideia de voltar no tempo e reverter o acidente passou por sua cabeça, mas se ele fizesse isso, perderia seus poderes de viajar no tempo, então não valia a pena. Então, para ajudar o professor, Ben viaja 50 anos no futuro para descobrir uma forma de reverter a situação. Até que eles acabam descobrindo que aquele alienígena estranho é na verdade um assistente do professor que foi sugado junto dele pelo portal. Então, a forma mais fácil de se resolver essa situação sem tirar os poderes do professor é salvar apenas o assistente e deixar o professor Paradoxo ser sugado pelo portal. E bem, no fim acabou dando tudo certo. Após mais algum tempo, Kevin estava construindo um portal de teletransporte, mas ele acabou falhando. Então, para tentar resolver o problema de seu experimento, eles entraram em contrato com Cooper, que é um garoto nerd muito, mas muito inteligente. Infelizmente, antes que pudesse encontrar com ele, Cooper foi raptado por alguns DNA aliens, já que sua inteligência era necessária para completar seus planos. Então, sabendo que seu amigo foi raptado, nossos 3 heróis vão resgatá-lo. Depois de um bom tempo seguindo uma enorme trilha de pistas, eles chegam até o mesmo local onde conheceram o professor Paradoxo anteriormente. Cooper é um neto de encanador que possui poderes tecnopatas, tornando ele capaz de entender e controlar qualquer máquina. Então, para o bem de seu plano de destruir a Terra, os DNA aliens o obrigaram a construir máquinas para eles. Depois de muita luta e muita história, Ben e seu grupo conseguem resgatar o garoto, mas antes de fugirem, são cercados por diversos alienígenas. Com sorte, eles foram capazes de destruir o dispositivo de ocultação da base e, no meio da confusão, conseguiram fugir. Mas o problema por aqui ainda não terminou. Enquanto isso, vamos voltar um pouco para a busca do Vomax. Um certo dia, o irmão de Gwen, Ken, subitamente desaparece. Então, junto de seu primo e Kevin, ela procura seu paradeiro. Ken foi sequestrado por alguns DNA aliens a fim de atrair Max de alguma forma. E bem, acabou realmente dando certo no final, porque o Vomax foi o primeiro a notar o sumiço e encontrar o local onde seu neto estava preso. Porém, acabou sendo tarde demais para salvá-lo, porque quando ele encontrou Ken, um alienígena já tinha tomado posse de seu corpo. Poucos momentos depois, Gwen, Ben e Ken também conseguem encontrar o local e descobrem que Ken estava sendo controlado por esse alienígena. Porém, com a ajuda de sua Omnitrix, o garoto conseguiu reverter o processo de alguma forma e Ken recuperou o controle de seu corpo. Com isso, eles também foram atrás do Vomax, que estava preso, e conseguiram libertá-lo no final. O vovô mais foda dos cartoons então explica que os soberanos estavam transformando os humanos em alienígenas para completar seu exército e destruir o mundo. E as coisas estavam tão complicadas que o grupo de Ben sozinho já não era mais capaz de pará-los. Enquanto estavam tendo seu reencontro familiar, o comandante soberano acaba aparecendo, aquele mesmo soberano que lutou anteriormente com Ben. Os poderes do alien nesse ponto já ultrapassavam de Ben e seus amigos, então de forma heróica o Vomax utiliza uma bomba e se sacrifica, apagando todo o local onde os soberanos conduziam seus experimentos. Felizmente ele foi capaz de salvar a humanidade por enquanto, mas a um preço muito alto.
Depois de um tempo, ainda abalados com a morte de seu avô, Gwen, Ben e Kevin vão até o seu local de pesca preferido, e em meio a isso, eles encontram uma mulher misteriosa que coloca uma flor rosa embaixo de uma árvore. Entretanto, antes que pudessem descobrir quem era, ela simplesmente desapareceu. Nisso, eles acabam também descobrindo uma gravura escrito Max mais Verdona dentro de um coração. Esse vô Max era um safadinho, cara. Pra quem não assistiu outro vídeo de Ben 10, Verdona é o alien que vô Max salvou enquanto ainda era um canador, e com o passar do tempo, eles acabaram se apaixonando. Além disso, ela também possui habilidades semelhantes com as que Gwen possui. Assim que soube das notícias da morte de Max, ela imediatamente voltou para a Terra para prestar sua homenagem. Com isso, ela também acabou descobrindo a existência de Gwen e a convida para ir até seu planeta natal, onde elas poderiam superar os limites do corpo humano e mostrar a verdadeira essência da garota. No entanto, Gwen acabou recusando o convite porque para ela não fazia nenhum sentido aquilo. Verdona acabou ficando furiosa ao ser rejeitada, então tentou raptá-la e levá-la à força. Mas a garota acabou explicando o quanto amava ser humana, e com isso, Verdona acabou voltando atrás e foi simplesmente embora. Certo dia, depois de todos esses ocorridos, Ellen, um ajudante dos encanadores, entra em contato com nossos heróis por meio de um holograma, pedindo ajuda de Ben para solucionar um problema que estava acontecendo dentro do vácuo nulo. Chegando lá, o garoto descobre que os guardiões nulo, que outra hora deveriam proteger o local, estavam agindo de forma estranha e ficando furiosos por causa de um vilão chamado Anulador. Anulador é, na verdade, um antigo vilão chamado Doutor Animal, que Ben derrotou em Ben 10 clássico. Por algum motivo, ele ficou preso dentro do vácuo nulo e descobriu que conseguia controlar os guardiões. Com isso, ele pretendia abrir um furo interdimensional com uma broca para invadir os outros universos. Para impedir esse vilão, Ben se juntou a Ellie e Manny, que estavam agora trabalhando para os ajudantes dos encanadores, que é um grupo comandado por ninguém mais, ninguém menos que nosso grandíssimo vô Max. Esse grupo, criado por Max, trabalhava com uma força de resistência à ditadura criada por diversas outras raças pelo universo. Obviamente, foi um choque tanto para Ben descobrir que seu avô estava vivo. Max então explica que a granada não o matou, mas acabou o teletransportando para esse local estranho. Depois de um tempo de preparação, Max, junto de Ben e os outros ajudantes, fazem um ataque surpresa na base do anulador e conseguem pôr o fim em seu plano. Com isso, Gwen abre um portal para enviar Ben e o vô Max de volta à Terra. Porém, apenas Ben entrou, já que o vovô preferiu ficar para terminar seu trabalho dentro do vácuo nulo. No entanto, pelo menos agora, Gwen e Ben já têm a certeza de que ele está vivo. Enquanto lutava contra um soberano, Ben acabou sendo sugado junto dele para dentro de um portal, onde foram enviados para a Terra Wester, um planeta desértico. Aquele local habitava diversos aliens extremamente perigosos. Então, até arrumarem uma forma de escaparem de lá, Ben e o soberano decidiram formar uma aliança temporária. Com isso, o tempo foi se passando, a noite chegou e os dois começaram a se dar muito bem nesse meio tempo, apesar da grande diferença entre seus pensamentos. O soberano então se apresenta como Henrask III. No entanto, enquanto estava de guarda, ele foi subitamente atacado por um alienígena que acabou arrancando seu braço fora. Ben rapidamente usa o fogo fato para colocar o braço de volta, mas Henrask não gostou muito de sua ajuda. Isso porque sua raça, os soberanos, é um povo que acredita que eles são a raça perfeita, enquanto todos os outros são lixos perto deles. E motivados a serem a única raça a habitar todo o universo, eles começaram a invadir os planetas, por fim chegando na Terra. Para vocês terem uma noção do quanto eles são paranoicos com sua raça e a perfeição deles, quando Ben encontra um portal de teletransporte que poderia enviá-los de volta, Henrask se recusou a entrar, porque depois de Ben colocar seu DNA nele com o fogo fato, ele começou a se sentir impuro, portanto deveria viver isolado, longe de seu povo. Bem, enquanto isso, Galvon era subitamente invadida por uma tropa de soberanos. Felizmente, antes que Asmut fosse pego por um raio desintegrador, o professor Paradox conseguiu salvá-lo e avisou Ben sobre o que estava acontecendo. Além disso, eles também mencionaram sobre uma espécie de portal de salto interespacial que os soberanos iriam usar para invadir a Terra. Então, para evitar a erradicação da humanidade, Ben reúne todos os aspirantes a herói que encontrou durante toda a sua jornada e criou sua própria equipe, assim como seu avô havia pedido. O Omnitrix é um dispositivo que carrega o DNA de diversos alienígenas. Praticamente todas as raças têm seu DNA salvo dentro dele. Então, com medo de perdê-lo, Asmut ordenou Ben a não participar da luta final. Porém, nosso garoto é um herói por natureza, e ele não iria simplesmente ficar de fora e observar seus companheiros lutando sozinho. Então, sabendo do quão teimoso Ben era, Asmut aumentou a chance dele sobreviver, desbloqueando o acesso a todos os alienígenas, assim como também ativando um sistema de comando de voz. Com isso, Ben forma sua equipe com Gwen, Kevin, Alan, Cooper, Professor Paradox, Julie, que eu não sei o que tá fazendo ali, nosso querido Chip e até mesmo Mike, que outrora era o seu inimigo. O grupo então começa seu contra-ataque contra os aliens indo em direção ao portal. Enquanto isso, com o auxílio de uma arma que eles desenvolveram, eles foram transformando todos os DNA aliens de volta a humanos. No fim, Ben consegue chegar até a frente do portal, mas infelizmente antes que ele pudesse destruí-lo, uma frota de soberanos chega na Terra. A fim de salvar todos, os três vão até o centro da torre de controle, onde Gwen usa seus poderes e se transforma em uma Anodita por completo, assim como Verdona. Com isso, ela conseguiu derrotar o soberano que estava no comando de tudo, mas como essa sua forma consome sua humanidade pouco a pouco, ela não pôde mantê-la por muito tempo.
Nesse meio tempo, seu grupo foi cercado por outros soberanos junto de um exército de DNA. Aquele era para ser o fim de Ben e seus amigos. Porém, nosso grande Vomax entra em cena e, junto com os ajudantes, derrotam todo o exército alienígena. Ben, então, decide ir até o Conselho dos Soberanos, que é um grupo que comanda os soberanos. Seu principal intuito era conversar com eles e negociar. Porém, quando chegou lá, descobriu quão bizarro esses seres eram. Eles acreditavam fielmente que sua raça era a raça perfeita e tinham uma bizarra obsessão na pureza racial, o que acabou os levando a desenvolverem uma série de doenças com o passar das gerações e até mesmo adquirirem a esterilidade, fazendo eles serem a última geração possível de sua raça. E por esse motivo, eles estavam destruindo todo o universo. A fim de solucionar essa situação, Ben usa seu Omnitrix para fundir o DNA de todos os aliens que ele tinha em cada um dos soberanos, restaurando assim os problemas genéticos e lhes dando uma nova chance de reerguer sua raça. No entanto, como eu falei antes, esses caras são fissurados pela pureza de sua raça, então eles não gostaram nem um pouco da atitude de Ben, porque agora eles estavam se sentindo impuros. Então por esse motivo, eles queriam acabar com eles mesmos, simplesmente isso. Bizarro. Entretanto, é nesse momento que Reinhardt III apareceu com seu braço mutado e convenceu a todos que viver dessa forma é melhor do que simplesmente morrer por nada. Essas palavras entraram muito fundo nos corações dos membros do Conselho Soberano. Então, percebendo que Reinhardt era aquele que mais representava seu povo, eles o elegeram seu novo comandante soberano. Com isso, agora com o poder, ele termina aquela guerra entre universos e ordena toda a sua tropa a se retirar da Terra. E bem, com o poder da amizade, Ben e seus amiguinhos salvaram o dia mais uma vez. Depois disso, durante uma certa missão, Ben se transforma no Alien X pela primeira vez. O Alien X é um ser ilimitado, podendo deformar a realidade, tempo e o espaço, sendo capaz de basicamente fazer tudo e qualquer coisa que quiser. Porém, para poder usar seus poderes, Ben deveria convencer duas divindades, Serena, a voz do amor, e Belicos, a voz da raiva e da agressão. Entretanto, essas duas divindades estavam em debate eterno e nunca concordaram um com o outro. Então Ben acabou não conseguindo convencê-los a permitir que ele pudesse usar os poderes do Alien X, mesmo afirmando que seria para o bem do universo. Então no fim ele acabou desistindo e decidiu nunca mais usar os poderes desse alien mais uma vez. O próximo arco dentro de Ben 10 Força Alienígena foi a volta de Vilgax. Antes de voltar à Terra e se vingar daquele garotinho de 10 anos que deu uma surra nele, Vilgax passou 5 anos conquistando diversos planetas e derrotando todos seus heróis mais poderosos, para roubar seus poderes para ele com uma máquina alienígena estranha. Psyphon, que é o braço direito de Vilgax e o ajuda em qualquer missão, chegou à Terra e preparou um espaço dentro de uma cúpula onde basicamente seria uma arena de luta para ele e Ben. Enquanto isso, para ajudar Ben durante essa luta, que seria uma das mais difíceis de sua vida, Kevin tentou hackear o Omnitrix de alguma forma para liberar todo o seu potencial. Porém, como era de se esperar, ele não conseguiu e o Omnitrix causou uma enorme explosão, libertando até mesmo algum dos aliens de dentro dele. Agora, depois de toda essa bagunça, eles deveriam recuperá-los dentro de um tempo limite de 24 horas, senão eles desapareceriam para sempre. Vale lembrar que durante a explosão, Kevin foi afetado diretamente e sofreu a mutação, transformando seu corpo em todos os elementos que ele já absorveu antes, ficando com uma aparência horrível e sem conseguir voltar para sua forma normal. No fim das contas, antes que as 24 horas se encerrassem, Ben conseguiu recuperar todos os alienígenas que fugiram e partiu para dentro da cúpula lutar contra Vilgax. E bem, Vilgax não teve a mínima chance contra nosso herói, que se transformou no diamante e lhe deu uma surra em poucos segundos. Frustrado por não ter conseguido sua vingança, Vilgax liberta Skyr da prisão, em troca de informações sobre o Omnitrix. Inicialmente, o fantasma acaba aceitando sua proposta, mas logo após ser solto, ele trai Vilgax e parte para seu planeta natal, a Vilgaxia, possuindo os cidadãos e os transformando em seus lacaios. Vendo o problema que causou, Vilgax tem a pachorra de ir até Ben e pedir por sua ajuda. Chegando no seu planeta natal, eles descobrem que Vilgax realmente se importava muito com seu povo. Então, vendo o lado bom do vilão, Ben acabou decidindo ir com tudo e ajudá-lo a salvá-los. Durante a batalha, o garoto deixou Skyr dominar seu corpo de propósito, a fim de pegar seu DNA para o Omnitrix. Inicialmente, ele acabou perdendo o controle de seu próprio corpo. Entretanto, com a ajuda de Vilgax, que usou o brilho de sua espada, ele conseguiu retomar o controle e voltou ao normal, salvando no fim das contas a Vilgaxia. Vilgax, por outro lado, ainda tinha ressentimentos contra Ben, mesmo depois de tudo que ele fez. E agora, obtendo as informações necessárias, ele decidiu ir atrás de Omnitrix para ele mesmo. Algum tempo depois, o relógio de Ben misteriosamente ativa uma espécie de portal, os enviando para o planeta chamado Primus. E lá, nosso herói acaba tendo seu Omnitrix roubado. O responsável por levá-los até esse planeta foi o Vilgax, que ativou um alerta dentro do Omnitrix. Chegando dentro de uma espécie de vulcão verde, Ben descobre que seu relógio foi roubado por Asmuth. Ele tinha o pego para lutar contra Vilgax
Vilgax e proteger Primus. Porém, sua força não foi suficiente e o vilão acabou o derrotando. Agora, em posse do relógio, Vilgax tenta usá-lo, mas infelizmente ele não sabia como fazer isso. Então, ordena que Ben o ajude. Sendo o garoto esperto que é, Ben vai até o vilão e ativa o Omnitrix, o transformando no Gosma. Porém, ele só fez isso para roubar o projetor de antigravidade do Alien, transformando o Vilgax em uma poça de Gosma sem poder algum. No fim, ele rouba o Omnitrix do peito do vilão e o joga dentro da corrente Codon. Essa corrente, por sua vez, é um banco de dados líquido que armazena o DNA de todos os aliens do Omnitrix. Então, ao ser jogado nessa corrente, Vilgax foi afetado diretamente pelo DNA e acabou tendo seu tamanho aumentado. Nessa situação, Ben acaba se transformando no gigante e tendo uma breve luta com Vilgax, a qual ele felizmente sai vitorioso, chutando a bunda dele para o espaço. No entanto, Vilgax não é o único que estava atrás do Omnitrix. Albedo, que é um galvaniano e foi um assistente de Asmut, tentou criar uma versão do Omnitrix para ele mesmo, depois que Asmut se recusou a criar um para ele, porque segundo o velhote só poderia existir um. No entanto, no processo da criação ele acabou acidentalmente sincronizando seu DNA com o de Ben, o transformando basicamente numa cópia maligna dele. Certo dia, Albedo chega na Terra e ordena que Ben dê seu relógio para ele, para que ele pudesse voltar à sua forma original. No meio disso, os dois acabam tendo uma breve briga, mas felizmente Asmut chegou a tempo e mandou Albedo para a prisão por ter colocado todo o universo em risco. Esse era para ser o fim da cópia de Ben, mas acontece que Vilgax o ajuda a sair da prisão por conta de seu inimigo em comum. É aquela velha frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A primeira coisa que Albedo faz ao sair da prisão é ir até o planeta Galvan e roubar o Super Omnitrix, que é uma versão incompleta do verdadeiro. Esse relógio foi deixado de lado por Asmut porque seu núcleo estava instável e incompleto. Porém, Albedo no fim conseguiu consertar. Seu objetivo principal era voltar à sua forma original, mas o banco de dados do Super Omnitrix estava ligado diretamente ao Omnitrix verdadeiro, e ele não tinha acesso à massa cinzenta. Então, a fim de resolver essa situação, Albedo vai até a Terra e sequestra Gwen e Kevin. Ele até mesmo tentou sequestrar o Vomax, mas esse velhote é muito foda e ele acabou falhando. Rapidamente, o Vomax avisou Ben sobre a volta de Albedo. A principal ideia dele era se reunir com os filhos dos encanadores para enfrentarem o vilão sem muitas dificuldades. Porém, Ben não deu ouvidos e foi sozinho enfrentar Albedo. O vilão então mostra os verdadeiros poderes do Omnitrix, se transformando no Enormossauro Supremo, chutando assim a bunda de Ben com facilidade. Para piorar ainda mais a situação do pequeno herói, Vilgax entra em cena com seu exército e dá duas escolhas para Ben: dar o relógio para ele e ficar tudo de boa, ou perder seus amigos. E Ben, sem escolhas, acabou sendo forçado a dar seu relógio para Vilgax. Naquele ponto, o garoto se tornou um humano comum, sem nenhum poderes, e Vilgax obviamente não iria deixar seu inimigo jurado ir embora tão facilmente. Porém, antes que ele pudesse atacar ou fazer qualquer coisa a Ben, o Vomax entra em cena e resgata Ben, Gwen e Kevin. Nesse meio tempo, Albedo e Vilgax, que formavam uma equipe, entraram em uma discussão, porque Albedo queria pegar o Omnitrix para ele. Vilgax então usa seus novos poderes para transformar todo o seu exército no Enormossauro, derrotando e prendendo Albedo. Depois de um tempo, usando os poderes de Gwen, Ben vai até a nave onde os dois vilões estavam e usa o comando de voz para ativar a autodestruição do Omnitrix. E bem, no fim, o relógio realmente acaba explodindo e sendo arremessado do braço de Vilgax. Além disso, agora que o relógio foi destruído, Kevin também voltou para sua forma humana e recuperou seus poderes originais. E vale a pena lembrar que é nessa cena que Gwen dá o primeiro beijo em Kevin, deixando ele todo bobo apaixonado. Aproveitando a situação, Ben também ativa a autodestruição do Super Omnitrix. Porém, antes que isso acontecesse, Albedo entrega para o garoto. Agora, com seu novo relógio, Ben se transforma no Fogo Fato e luta contra Vilgax, mas não antes de se transformar na sua versão suprema. Como sua última escolha para se livrar do garoto, Vilgax tenta lançar sua nave diretamente na Terra e destruí-la usando seu núcleo de fusão. No entanto, Gwen e o Vomax são capazes de desviar sua rota antes que o pior acontecesse. Com isso, a nave aterriza no oceano e Ben é forçado a lutar contra Vilgax debaixo da água, onde o vilão utiliza pela primeira vez sua forma original. Durante a luta, ele até mesmo tentou comer o garoto, mas Ben conseguiu escapar, se transformando em um outro alienígena. Depois disso, ele volta para seus companheiros que estavam em uma base acima do oceano, enquanto assistiam a destruição da nave. Vilgax, infelizmente, conseguiu sobreviver mais uma vez, então Ben prometeu derrotá-lo caso ele aparecesse no futuro. E bem, por hoje é isso. Esse foi um resumão completo contando a história de Ben 10 Força Alienígena. Então, se vocês quiserem que eu traga a próxima série, deixa muito like e comenta pedindo a parte 3. Tudo depende de vocês. Obrigado por assistirem até aqui, bebam muita água e se cuidem. Que Ben 10 Supremacia Alienígena é a melhor parte da franquia de Ben 10, todo mundo já sabe. Nem adianta tentar falar o contrário. Nessa parte nós temos o melhor vilão, os melhores aliens e com certeza o melhor final. Não acha? Então eu te desafio a assistir esse vídeo até o final e continuar com a mesma opinião. Isso porque no vídeo de hoje nós temos Ben 10 Supremacia Alienígena 2
do início ao fim. E é claro, nos mínimos detalhes. Ben 10 Supremacia Alienígena é a terceira parte do show de Ben Tennyson, um garotinho de 10 anos que ganhou um relógio que todo mundo sonhou em ter um dia. Se você nunca sonhou, então você viveu errado. De qualquer forma, a história continua meses depois dos eventos de Ben 10 Força Alienígena. Então, sem muita enrolação, vamos do início. Ben 10 Supremacia Alienígena. Tudo tem início em mais um dia comum, que Ben acreditava ser igual aos outros, mas ao sair de casa ele foi recepcionado por milhares de jornalistas, fotógrafos e até mesmo fãs. Nesse ponto todo mundo já tinha descoberto sobre sua identidade secreta de herói. O grupo então se reúne na esperança de encontrar o culpado por toda essa bagunça. E bem, sim, eles acabaram encontrando, mas acontece que diferente do que pensavam, o responsável por isso foi um garotinho de 10 anos chamado Jimmy Jones, autoproclamado maior fã do Ben 10. O motivo principal por trás dessa revelação foi que o garoto pensou que seria incrível se todo mundo descobrisse quem salvava e os protegia durante todo esse tempo. Mas acontece que não, isso não foi nem um pouco interessante para nosso grande herói, pois só dificultou sua vida. Nesse meio tempo, eles acabam descobrindo que um alien diferente passou a atacar uma base militar. Então, como bons heróis, Ben, Gwen e Kevin vão correndo até o local. De toda forma, chegando lá, o Coronel Rosum comenta que essa não foi a primeira vez que esse alien invadia sua base, e ele estava fazendo isso para roubar peças de uma espaçonave que eles estavam criando. Mais tarde, o mesmo alien aparece novamente, e assim que chega na frente de Ben, seu Super Omnitrix começa a escanear seu DNA, como se essa raça fosse algo novo para ele. Deixando isso de lado, o garoto rapidamente se transforma no cromático e dá início à luta, mas infelizmente o alien foi mais rápido e conseguiu fugir, levando consigo um núcleo de fusão da espaçonave. Agora, sobre o Super Omnitrix, essa ativação de escaneamento misteriosa acaba levantando algumas questões, já que, segundo o que Asmund contou em Ben 10 Força Alienígena, o relógio armazenava o DNA de todos os aliens do universo, em uma espécie de vulcão. Se vocês viram outro vídeo, vocês estão ligados. Então, se é dessa forma, por que o relógio simplesmente ativou uma opção de escaneamento do nada, sem mais nem menos? Bem, ainda não é o momento de nos aprofundarmos nisso, e logo logo vocês vão entender o porquê. Seguindo agora com o episódio, com a ajuda dos poderes de Gwen, o grupo seguiu o alien até uma base subaquática, onde ele tentava reconstruir sua nave espacial, usando as peças roubadas, porque ele estava desesperado para voltar para sua casa. Como sempre, Ben tenta conversar com o alien, e nisso acaba descobrindo que para ele fugir de volta para seu planeta, a cidade inteira da Flórida teria que ser destruída. E bem, é óbvio que eles não deixariam isso acontecer, então usando o macaco-aranha supremo, ele foi capaz de restringir os movimentos do alien e fazer agora algumas perguntas. Nisso, ele revela que seu nome é Bivalvan, e ele veio de uma outra galáxia, junto de mais 4 aliens com raças diferentes. Infelizmente, eles foram capturados por um vilão chamado Agregor em sua viagem, mas conseguiram escapar no fim das contas. O problema é que no meio de sua fuga, sua nave acabou aterrissando na Terra, e bem, dessa forma eles acabaram ficando presos lá. Então, acho que isso consegue responder aquela primeira pergunta que tivemos antes. O Super Omnitrix viu a necessidade de registrar o DNA desse alien, pois ele era de outra galáxia. Para ser mais específico, ele veio da galáxia de Andrômeda, enquanto a Terra fica na Via Láctea. De qualquer forma, voltando para o episódio, Ben, Gwen e Kevin entraram em contato com os encanadores para acharem uma forma de enviar os aliens de volta, mas infelizmente, Agregor aproveitou a oportunidade e raptou o alien novamente. E eles não ficaram sabendo disso, isso é importante. Agora, você se lembra que além de Bivalvan, outros 4 aliens também vieram para a Terra, certo? Então, momentos depois, um desses aliens, uma tartaruga gigante chamada de Galápagos, começou a causar uma confusão gigantesca dentro da cidade, para chamar a atenção de Ben Tennyson. A história dele é um tanto triste. Sua terra natal foi invadida por Agregor, que começou a atacá-los para roubar suas energias vitais. Nisso, ele acabou sendo raptado pelo vilão para algum plano maligno, e dessa forma acabou dentro da nave junto dos outros 4 aliens diferentes. Agregor, como deu para perceber, é um osmosiano, assim como Kevin, tendo a capacidade de absorver os poderes dos seres que toca. O ponto é, sendo osmosiano, ele só conseguia absorver 10% dos poderes originais dos seres, ou seja, uma pequena fração. E bem, é claro que isso não seria suficiente para conter sua fome de poder. Dito isso, ele encontrou uma forma de absorver 100% dos poderes dos aliens. Então, a fim de se tornar o mais forte do universo, ele raptou os aliens mais poderosos dessas 5 raças diferentes, sendo eles Bivalvan, o Orixano, Galápagos, um Geostelone, Pandora, um Pripyatosian B, Andreas, um Talpaidano e por fim Raj, o Ampere. Se por acaso Agregor conseguisse roubar os poderes desses 5 aliens tidos como os mais fortes de suas raças, ele sem dúvida seria um dos seres mais poderosos de todos os universos. No entanto, antes que seu plano tivesse sucesso, os aliens conseguiram fugir, parando assim no planeta Terra. Então, na tentativa de encontrar uma ajuda, eles se separaram e, bem, essa é a história até então. Voltando para o nosso garoto, assim que ele encontrou com Galápagos na cidade, seu Super Omnitrix ativou mais uma vez o escaneamento, passando a armazenar agora o DNA de um Geostelone dentro de si.
Pois isso não é muito difícil, velho. Dito isso, ele entra em contato com os encanadores mais uma vez para enviar esse seu novo amigo Alien de volta ao seu planeta. Até então tava tudo certo e Galapagos partiu para sua casa. Mas acontece que o encanador responsável por isso era Agregor disfarçado. Ou seja, 2 aliens capturados, restando agora somente 3. Indo para o próximo, Pandor, depois de se separar, ele começou a procurar alguém capaz de cortar uma armadura que servia de contenção para seu verdadeiro corpo. Isso porque seu corpo possuía um imenso poder, além de emitir radiação capaz de tirar a vida de quase toda a criatura. Então, a fim de se libertar, ele passou a oferecer uma enorme quantia de dinheiro para aquele que cortar essa armadura. É claro que muitas pessoas se ofereceram, incluindo o nosso grande garoto, Kevin, que, como nós sabemos, não desperdiça a oportunidade de fazer um bom dinheiro fácil. Usando os poderes dos diamantes que ele absorveu antes, ele seria capaz de facilmente cortar o traje. Mas acontece que momentos antes de fazer isso, seu distintivo de encanador ativou, avisando que dentro daquele traje guardava uma enorme quantidade de radiação, capaz de tirar a vida de toda a cidade. Ele obviamente se recusou a continuar, mas infelizmente logo depois acabou caindo em uma cilada e cortou sem querer a armadura, libertando assim o verdadeiro corpo de Pandor. Pandor possui um corpo feito de lava e tinha capacidade de ficar mais forte absorvendo energia. Seu poder estava incomparável com antes, fazendo bem Kevin e Gwen entender que eles deveriam agir cuidadosamente se quisessem capturar o alien. Dito isso, Pandor continuou a absorver a energia pela cidade, aumentando mais e mais seu poder. Mas assim como eles esperaram, eventualmente o grupo foi capaz de prendê-lo novamente em sua armadura. Então, assim como das outras 2 vezes, eles chamaram os encanadores para enviá-lo de volta ao seu planeta natal. Entretanto, no meio do trajeto, a nave foi atacada novamente por Agregor, que capturou Pandor mais uma vez, tendo em posse agora 3 dos 5 aliens. É claro que antes de tudo isso, Ben também escaneou Pandor, guardando o DNA de um Pripyatosian B dentro de seu Super Omnitrix. O próximo alvo desse ponto da história é Andreas. Andreas pode ser considerado como o mais durão de todos os novos aliens, porém lhe falta inteligência. Resumindo, ele é burro. Ele é tão burro que foi manipulado por Argit, um outro idiota e ex-companheiro de Kevin. Argit é um rato meio louco que sonha em controlar os Cavaleiros Eternos, e seu plano seria utilizar Andreas. Não sabemos muito sobre ele e a única coisa que nós temos noção é que ele não é um cara muito legal, ou um rato muito legal. De qualquer forma, o grupo de heróis chega até o castelo onde Argit estava, e lá descobrem que ele estava usando Andreas para infligir medo nos Cavaleiros Eternos, os fazendo roubar pizzas e milkshakes. Eu disse que ele é um idiota, não disse? Entretanto, sua boa vida como rei não durou muito tempo, pois Sir Dagonet, um rei cavaleiro eterno oficial, chegou junto de um enorme grupo de cavaleiros para enfrentar os vilões. Inicialmente, ele estava atrás somente de Argit e Andreas, mas acontece que o rato agiu rapidamente e se entregou ao rei cavaleiro, afirmando que Ben o manipulou e o obrigou a fazer todas essas atrocidades. Agora deu pra entender o quão safado esse rato é, né? No entanto, no fim das contas, seu plano acabou falhando e ele foi preso junto de Ben e seu grupo. Enquanto isso, Andreas ficou do lado de fora, pois segundo Sir Dagonet, ele seria julgado e executado por conta de seus crimes. No momento em que ele estava prestes a ser executado, Ben e seu grupo, que conseguiram escapar da prisão, entram em cena e resgatam o alien. Entretanto, como uma forma de impedir a fuga do criminoso, Sir Dagonet ativou uma bomba de autodestruição. Esse era para ser o fim de Andreas e os heróis, mas nosso Bumblebee agiu heroicamente, absorvendo a explosão e se sacrificando para salvar as vidas das pessoas na cidade. Todos imaginavam que Andreas tinha morrido, porque de fato foi uma explosão muito forte, mas acontece que tempos depois, Agregor chega na Terra e no meio dos escombros encontra o alien vivo. Se demorasse mais um pouquinho, ele iria de arrasto para cima. Mas enfim, ele o leva até a sua nave, tendo em mãos agora 4 dos 5 aliens, restando apenas Had. Had, por sua vez, durante todo esse tempo esteve ciente de que seus amigos estavam sendo raptados por Agregor, e culpava Ben por tudo isso. Mas o problema é que Ben e seu grupo não sabiam dos planos e ataques de Agregor. Eles acreditavam que todos estavam voltando sãos e salvos para seus planetas. O ponto agora é, Had culpava Ben como responsável porque Agregor só conseguiu rastrear os outros 4 aliens porque toda vez que seu Super Omnitrix escaneava um deles, sem saber, também emitia um sinal de direção para o próprio Agregor, e dessa forma ele não teve nenhum trabalho para encontrar seus alvos. Assim que Ben fica frente a frente com Had, seu Omnitrix ativou o escaneamento, mas Had, usando seus poderes, conseguiu cancelar e no meio da explosão simplesmente desapareceu. Ben, assim como planejado, momentos depois de receber o sinal do Super Omnitrix, Agregor chegou atrás do alien. Agregor, por sua vez, prova ser um oponente de outro nível, derrubando facilmente Kevin e Gwen, que tentaram se opor a ele. Ben, por outro lado, tentou usar seu Super Omnitrix, porém o único alien disponível era Had, e isso era muito estranho, já que o processo de escaneamento foi interrompido. Infelizmente, como ele era o único alien disponível, Ben não teve outras escolhas a não ser usar ele mesmo. Mas acontece que mesmo com os poderes desse novo alien, o grupo ainda não era capaz de enfrentar Agregor. Então, em um movimento inteligente, Gwen usou todo o seu poder restante e teletransportou seu grupo para longe. Nesse momento, todos estavam salvos, mas com isso nós também descobrimos que Had entrou dentro do Super Omnitrix, e por isso ele estava disponível para Ben usar. Por mais que isso seja uma jogada inteligente, já que dessa forma Agregor não conseguiria rastreá-los, o ponto ruim é que Had queria dominar o corpo de Ben permanentemente e usá-lo como seu. É claro que Gwen e Kevin não aceitariam isso, então rapidamente eles agiram, prendendo o alien e o separando. Entretanto, novamente, isso acabou emitindo outro sinal para Agregor, que segundos depois
heróis apareceu, dando outra boa surra no grupo. Esse era um daqueles momentos tensos e que a qualquer momento todos poderiam perder suas vidas, mas felizmente Had teve uma iluminação, entendendo que essa caçada de Agregor nunca teria fim. Então, dessa forma, sua única opção seria enfrentá-lo aqui e agora. Infelizmente, no fim, seus poderes não foram suficientes, então em um ato heróico ele se entregou ao vilão para salvar bem seu grupo. Dessa forma, Agregor foi capaz de recuperar os 5 aliens necessários para seu plano, faltando apenas um detalhe pequeno para se tornar o ser mais forte do universo. O ponto é que, bem assim como ele, também tinha imposto os poderes desses aliens. Agora a questão que fica é, será que nosso herói é capaz de derrotar o vilão? Vocês se lembram que Agregor destruiu e matou 2 encanadores para raptar Pandor, certo? Então, eles acabaram descobrindo que Agregor foi o responsável e armaram uma emboscada perto de sua nave espacial para pegá-lo. O plano teve um bom início e os encanadores cercaram assim que ele chegou com Had. Entretanto, antes que pudesse ser capturado, ele conseguiu escapar e chegar em sua nave. Mas acontece que antes que pudesse partir, um dos encanadores ataca sua nave e o destrói parcialmente, impedindo que Agregor saísse da Terra para outra galáxia. Ben, Gwen e Kevin são avisados por Max sobre a situação e obviamente foram correndo até o local. Assim que chegam na nave do vilão, eles descobrem que isso na verdade era uma armadilha mortal, que felizmente não tirou sua vida graças aos poderes de Gwen. Além disso, o ponto negativo é que Agregor não estava lá, e agora eles já não tinham mais nenhuma pista sobre ele. Algum tempo depois, o Coronel Rosen chama novamente o grupo de heróis, para avisar que Agregor planejava usar a máquina do tempo que eles construíram 50 anos atrás, junto com o Professor Paradoxo. E bem, por falar nele, como sempre nos momentos mais perfeitos, ele simplesmente entra em cena. E dessa vez ele apareceu somente para dar um conselho para Kevin, pedindo para ele se lembrar quem realmente são seus amigos. Pode não parecer muito importante agora, mas vai fazer sentido mais pra frente. De qualquer forma, depois de descobrir a localização de Agregor, o grupo fez um ataque surpresa. Mas, infelizmente, antes que pudessem prender o vilão, ele foi capaz de absorver os poderes de todos os 5 aliens, se tornando assim o ser mais forte de todo esse universo. Como era de se esperar, seu poder agora estava incomparável com antes, mas ele ainda não estava satisfeito com isso, então seguiu atrás de concluir seu próximo plano. Dito isso, após sua retirada, Azimuth aparece frente a Ben para avisar que o plano de Agregor agora era ir atrás do Mapa do Infinito. O Mapa do Infinito, por sua vez, é um artefato alienígena que funcionava basicamente como uma chave para viajar para qualquer lugar do espaço ou no tempo. Como esse era um item muito importante e poderoso, o próprio Professor Paradox o dividiu em 4 partes e escondeu pela galáxia separadamente, como uma forma de precaução caso algo como isso pudesse acontecer. Esse item por si só é muito poderoso, tipo, você pode ir para onde e quando quiser, futuro, passado, tudo mais, tá ligado? Mas Agregor quer usar esse item para poder chegar até o centro da criação, local esse onde seria capaz de ganhar poder ilimitado. O centro da criação não é um planeta, mas sim uma nebulosa inacessível, e as únicas 2 formas de chegarem lá são usando o Mapa do Infinito ou estando junto de um viajante do tempo. Esse local é tido como o Santo Graal do Poder, local de nascimento da maior energia do universo, além de também ser o local onde nascem e vivem os Sapiens Celestiais. O próprio Alien X, por sua vez, nasceu nesse local. Só por isso dá pra entender o quão importante esse local é, né? De toda forma, o grupo de heróis agora tinha uma nova missão: impedir que Agregor pegue todas as 4 peças do mapa. Nada demais, né não? Eles só tinham que impedir o ser mais poderoso do universo, infinitamente mais inteligente do que eles, de pegar umas peças por aí. Dito isso, eles foram até o local onde a primeira peça estava escondida, uma espécie de templo cheio de labirintos e armadilhas. E é aqui que nós conseguimos notar a discrepância entre os heróis e o vilão, pois para pegar essa peça, eles desarmaram todas as armadilhas do local, e isso acabou dando a possibilidade de Agregor chegar e aproveitar a oportunidade e simplesmente pegar a peça. Pra vocês terem noção do quão bizarro foi, enquanto Ben e Kevin seguravam a última porta para Gwen pegar, Agregor chegou, simplesmente passou por eles, pegou a peça e foi embora, tá ligado? Deixando esse primeiro fracasso de lado, eles foram até a segunda peça, que estava em um planeta subaquático, mas novamente Agregor aproveitou a oportunidade e pegou primeiro que eles. Ou seja, 2-0 até o momento. A terceira peça estava em Ledger Domain, um local feito de pura humana. O problema é que a única forma de chegar lá era usando a porta para qualquer lugar, que basicamente é um portal gigantesco que, quando pronunciado corretamente o nome do local, ele o leva até lá. Dito isso, eles buscam a ajuda da Encantriz, que basicamente é uma inimiga da Gwen. Felizmente, ela aceitou ajudá-lo e assim eles chegaram nessa nova dimensão que aumentava muito os poderes dos usuários de mana, como Gwen e a própria Encantriz. Depois de muito trabalho, as duas acabaram fazendo as pazes e decidiram juntar as forças para encontrar a peça do Mapa Infinito. Mas acontece que acabou não adiantando, porque Agregor chegou antes, usou o grupo como distração e pegou a peça primeiro. Desse jeito, ele acabou pegando 3 das 4 peças, e para piorar, acabou deixando o grupo em uma situação complicada contra inúmeros inimigos. De toda forma, como último recurso, Azimuth usa seu teletransporte e envia o grupo de heróis até um planetinha artificial muito estranho, criado pelo próprio Professor Paradoxo, local esse onde guardava a última peça do Mapa do Infinito. Agregor, por sua vez, também descobriu a localização da 4ª peça e partiu na frente dos heróis. É claro que nenhum deles estava disposto a deixar sua galáxia destruída, então logo seguiram atrás dele. Mas infelizmente, lá dentro, o vilão conseguiu escapar, usando as 3 peças do mapa que ele tinha em mãos. Uma vez dentro do cubo gigante, Ben, Kevin e Gwen enfrentaram sérios
vários problemas até chegarem de frente a Sentinela, o alienígena que guardava a peça. Sabendo dos planos de Agregor, Sentinela prontamente entrega a última peça, mas isso também dá início à autodestruição do planeta artificial, já que a única função do planeta era guardar essa peça. O Alien então ordena que Ben vá embora antes que seja tarde demais, mas acontece que Ben não queria deixá-lo para trás para ele morrer sozinho, então decidiu voltar. O problema é que Agregor entrou em cena logo nesse momento e roubou a última peça do garoto. No fim das contas, Ben não conseguiu salvar o Sentinela, que morreu em seus braços, e ainda perdeu a quarta peça. Azimuth, por sua vez, ficou extremamente furioso com Ben, e com razão, pois nem mesmo ele sabia como chegar dentro do centro das criações. Mas se vocês se lembram do que eu disse antes, existem duas formas de entrar lá. A primeira é com o mapa e a segunda com o auxílio de alguém que possa viajar pelo tempo, ou seja, Professor Paradoxo. Dito isso, Paradoxo chega e explica que Agregor estava interessado no centro das criações porque lá ele iria absorver o poder de um Sapiens Celestial bebê, dando assim poder infinito para ele, ou seja, ele se tornaria basicamente uma ameaça de nível galáxia. Dessa forma, o professor ativou seu teletransporte, enviando Gwen, Ben e Kevin até a entrada do centro das criações e logo depois vai embora. Deixou o grupo responsável em capturar o vilão e salvar a galáxia. Porém, poucos segundos depois, eles são atacados por um grupo de Minions, a mando de Agregor, fazendo sua nave ficar presa numa fenda do espaço-tempo. E bem, é lá onde eles acabaram encontrando Ben Tennyson jovem. Para ser mais exato, esse é o Ben de Ben 10 clássico, que por sinal é muito irritante, assim como eu me lembrava. De qualquer forma, o grupo seguiu sua viagem até o local onde estava um bebê Alien X, onde acabaram enfrentando Agregor em uma luta muito difícil. E como era de esperar, nem mesmo com a ajuda do Ben 10 de 10 anos, eles foram capazes de derrotar o vilão. Como último recurso, o Ben jovem pediu para que Kevin absorvesse os poderes de seu Omnitrix, mas acontece que Kevin preferiu absorver os poderes do Super Omnitrix. Eu não julgo, porque o Super Omnitrix é muito melhor. No fim, com sua nova força, Kevin foi capaz de subjugar facilmente Agregor, e ainda por cima também absorveu os poderes dele, mas infelizmente conseguir esse monte de poder de uma única vez causou um efeito secundário, e Kevin acabou perdendo o controle de si mesmo. Então, momentos depois ele voa furioso, sabe-se lá para onde. Dito isso, Paradoxo chega e agradece Ben por ter salvo a galáxia, mas nós sabemos que os problemas não acabam por aqui, pois Ben ainda tem que lidar com o poderoso Kevin Monstro. Enquanto Ben procurava uma forma de salvar Kevin, Kevin foi até o Nulificador enfrentar Morg, pois ele queria se vingar do cara que matou seu amigo Quarel. Quarel, por sua vez, foi a outra pessoa que agiu carinhosamente com Kevin, sendo gentil e o ensinando a controlar seus poderes. Dito isso, Ben e Gwen chegam até a prisão na tentativa de impedir e salvar seu companheiro. Entretanto, aquele já não era mais o Kevin que eles costumavam conhecer. Kevin perdeu sua sanidade e agora estava agindo feito um monstro cego por vingança. Então, ciente disso, Ben decidiu que deveria matá-lo no lugar de salvá-lo, para evitar algo pior no futuro. E assim acabou causando uma confusão gigantesca com sua prima, porque Gwen queria salvá-lo, não tirar sua vida. No meio do caminho, depois de muita briga, eles acabaram encontrando Argit, que revelou que Kevin estava atrás de todo mundo que o traiu no passado para se vingar. E bem, ele traiu Kevin diversas vezes, então ele estava lascado e precisava de ajuda. Dito isso, Ben e Gwen o levam até a academia de encanadores, mas nem isso impediu Kevin, que chegou causando caos por todo o local. Para vocês terem uma noção, ele estava tão cego que quase tirou a vida de Gwen no processo, mas felizmente, graças às palavras do professor de antes, ele foi capaz de pelo menos entender a história que eles tiveram e recuou por enquanto. Sua fonte de poder não parou por aí, então ele foi atrás de seus antigos companheiros para absorver seus poderes, como por exemplo o Alan, Ellen e Pierce. E cara, isso acabou deixando Ben puto da vida, tanto que ele lutou de verdade contra Gwen, se transformando em diversos aliens e a derrubando no final, já que ela estava tentando impedir de ir atrás de Kevin. Depois disso, os dois seguiram por caminhos separados, e Gwen foi até Morgenstar procurar ajuda. Para isso, ela recuperou a antiga aparência do loirinho, na esperança que ele pudesse encontrar uma forma de salvar Kevin e até mesmo convencer Ben. Agora, vocês se lembram daquele garotinho Cooper do vídeo anterior de Ben 10, certo? Então, ele virou esse cara aí. Porra, ele tá muito bem. Como nós sabemos, Cooper é um gênio com poderes tecnopatas. Então ele simplesmente criou uma máquina que seria capaz de retirar os poderes absorvidos de Kevin. Depois de muito esforço, luta difícil, choradeira de Gwen, Kevin batendo, Ben apanhando, eles conseguiram prender Kevin e usar a máquina de Cooper para trazer sua humanidade de volta. Tudo bem, tudo perfeito, mas é claro que não acabaria tão facilmente assim. E é nesse momento que Morgenstar mostra sua verdadeira face, roubando os poderes que eles tinham tirado de Kevin. No entanto, Ben nunca confiou nele desde o princípio e preparou um plano de emergência. Então, pressionando o botão, ele retirou os poderes do loirinho. Dessa forma, Kevin voltou a si, Morgenstar não roubou os poderes e o grupo ainda foi capaz de trazer de volta à vida Bivalvan, Galapagos, Pandor e Had. Tá faltando um. E aí, Andrés? Cara, já esqueci de três. Não muito tempo depois, nós temos os Cavaleiros Eternos fazendo merda de novo. Pois é, esses caras não param. Dessa forma, eles sem querer quase quebraram um antigo selo que aprisionava Diagon, um dragão místico vindo de outra dimensão com a capacidade de controlar mentes. No mesmo instante que o selo quase foi quebrado, um velho senhor chamado George conseguiu sentir a energia do monstro. Dito isso, depois de verificar o estado do selo e descobrir quem foram os responsáveis, George invadiu a área 51 e simplesmente fez o local desaparecer do nada. Agora, para você que tá se perguntando quem é esse velhote incrivelmente poderoso, ele é ninguém mais, ninguém menos que o
primeiro cavaleiro e fundador dos Cavaleiros Eternos. Quando Diagon apareceu pela primeira vez 1000 anos atrás, ele foi o cavaleiro que o derrotou, perfurando seu coração com sua espada mística. Entretanto, apenas perfurar seu coração não foi suficiente para tirar sua vida. Então, para evitar que ele retornasse algum dia, George guardou o coração em algum local da Terra e selou o corpo do dragão. Agora a questão que fica é, como George colocou suas mãos nessa espada mística? E bem, se você viu o vídeo sobre Ben 10 clássico, você vai saber que Azimuth criou uma certa espada quando estava entediado, e no momento em que a Terra foi invadida por Diagon e seus ajudantes 1000 anos atrás, ele a entregou para o cavaleiro com mais força de vontade, ou seja, o próprio George. Depois você sai daqui e vai ver o vídeo de Ben 10 clássico, você vai entender. De volta ao presente, os Cavaleiros Eternos realizavam uma reunião entre todo o seu conselho para decidir o que fazer a respeito de Diagon, e é nesse momento que George entra em cena para pôr ordem na porra toda. Assim que descobriram quem aquele velho realmente era, todos imediatamente se curvaram a respeito. Dito isso, o homem faz questão de lembrar para cada um ali que os Cavaleiros Eternos existiam para erradicar todo e qualquer alienígena da Terra. E bem, dessa forma, todos os Cavaleiros Eternos se uniram na única missão de acabar com os alienígenas, tirando a vida de muitos, incluindo aparentemente de Pierce, um dos ex-companheiros de Ben. George também nomeou Driscoll como seu vice-comandante e também o enviou para caçar aliens, mas acontece que ele não teve muita sorte porque bateu de frente com Ben Tennyson, que facilmente chutou sua bunda. George, depois de dar ordem aos cavaleiros, iniciou sua busca atrás de sua espada mística, pois, segundo ele, uma guerra estava prestes a começar. Enquanto isso, do outro lado, um velho culto chamado os Guardiões do Círculo da Chama, que tinha como principal objetivo adorar e reviver Diagon, afirmava ter encontrado o verdadeiro corpo do dragão, mas ao chegar lá, Ben descobriu que não era o dragão, mas sim o corpo ferido de Vilgax, depois do que aconteceu no final de Ben 10 Força Alienígena. Pois é, aquele autoproclamado conquistador de tudo foi reduzido a um mero polvo de aquário, e para evitar sua morte, ele fingiu ser uma entidade de outra dimensão, ou seja, o próprio Diagon. De qualquer forma, os Guardiões do Círculo da Chama tinham o plano de levar Vilgax até o coração do Diagon, para que ele pudesse recuperar seu poder completo. Enquanto isso, os Cavaleiros Eternos também descobriram a localização do coração e da espada mística. Então a luta entre os dois grupos tem início, e Vilgax, que não é bobo nem nada, aproveitou a distração para roubar o poder do coração e da espada para si mesmo. Porém, se você acha que acabou por aí, sinto dizer que não. Sua fome de poder ainda não tinha cedido, então ele partiu para o selo de Diagon, que estava prestes a ser rompido, deu o último golpe e simplesmente desapareceu, deixando para trás somente a espada mística. Por mais que sua situação estivesse complicada, ainda tinha uma esperança. O grande cavaleiro fundador, George, que assim que colocou suas mãos na espada, recuperou os poderes que tinha quando derrotou Diagon 1000 anos atrás. Uma guerra entre os dois grupos então tem início, pois os cavaleiros queriam impedir o renascimento do dragão, enquanto o culto queria trazê-lo de volta. Assim que George chega na frente do selo, Vilgax se materializa bem na sua frente para enfrentá-lo. Isso porque, depois de atacar o selo com a sua espada, ele se tornou um arauto do dragão, trabalhando basicamente como escravo dele. Dessa forma, Diagon é liberto, e George, vendo seu oponente de 1000 anos atrás bem em sua frente novamente, não teve escolhas a não ser enfrentá-lo. Mas infelizmente seu poder não foi suficiente, ele acabou perdendo sua vida no processo. Logo após isso, Vilgax entra em cena novamente, e nós descobrimos que ele nunca quis servir Diagon. Na verdade, ele tinha criado uma máquina para roubar os poderes do dragão para ele mesmo. Muita coisa acontece e Vilgax utiliza sua máquina, ganhando assim novos poderes, se tornando basicamente o novo dragão. Agora sim, George bem não teve escolhas a não ser enfrentar seu antigo oponente, que, para lembrar vocês, ele já derrotou 3 vezes antes, eu acho. Porém, no lugar de usar sua Omnitrix, como normalmente faria, ele usou a espada mística que George deixou para trás. Uma dura batalha então tem início, onde felizmente Ben Tennyson sai vitorioso e absorve todo o poder de Diagon que estava no corpo de Vilgax. No fim, estirado no chão, o vilão aconselha Ben a usar esse novo poder para erradicar de uma vez por todas todo o mal do universo. E cara, esse não era um conselho ruim, Ben até mesmo chegou a pensar em agir dessa forma, mas no fim ele se lembra de tudo o que aconteceu para eles chegarem até aquele ponto. Então simplesmente usou o poder de Daigon para desfazer toda a bagunça que ele causou pela Terra. Vendo quanto Ben Tennyson cresceu durante esses 6 anos que esteve com o Omnitrix, Azimuth teve certeza de que agora era o momento dele ganhar uma nova versão de seu Omnitrix. Então dessa forma ele entrega o Omnitrix Supremo, a versão que o garoto passou a usar em Ben 10 Omniverse. Depois de tanta coisa, nós não podemos deixar de contar sobre o nosso grande Ben 10.000. Muitos anos depois, nessa mesma linha do tempo, Ben começou a sofrer ataques de um vilão chamado Ion, que estava na missão de tirar a vida de todos os Ben Tensons de outras linhas do tempo. Nesse ponto, ele já tinha derrubado muitos outros, mas ao bater de frente com Gold, ele sentiu a pressão e não conseguiu completar sua missão. Aparentemente, tudo estava certo e Ben tinha salvado o dia novamente, como padrão, mas não era bem assim. Isso porque, logo depois da luta, o professor Paradoxo entrou em cena e comentou que esse era apenas o começo. Ele então teletransporta Ben 10.000 para o passado, onde ele encontra sua versão mais nova de 16 anos. E para não ficar muito confuso para vocês, esse Ben 10.000 é de um futuro alternativo comparado com o Ben 10.000 de Ben 10 clássico, ok? De qualquer forma, os dois Ben unem forças para ajudar o professor Paradoxo e destruir um portal que Ion poderia usar para chegar até esse tempo e derrotar Ben. Mas felizmente acontece que tudo isso fazia parte do plano do vilão, pois ele precisava dos poderes
poderes dos dois heróis para ativar um selo que o enviaria até esse tempo. Dito isso, uma sanguinária luta começa entre Ion e seus escravos contra os dois Ben 10. E enquanto essa luta rolava, nós acabamos descobrindo duas verdades sombrias. A primeira é que Ion é na verdade Ben 10.000 de uma dimensão alternativa. E a segunda é que seus escravos são todos Ben 10 de 16 anos. Então, basicamente, essa versão do Ben 10.000 se tornou do mal e passou a raptar os outros Ben de 16 anos para usar como escravos. Felizmente, depois de um movimento rápido, o selo acabou sendo destruído e Ion começou a se desintegrar. Dessa forma, todo o caos feito por ele nessa dimensão foi revertido, assim como também nas outras. Agora, uma coisa importante é que antes de ir embora junto com Ben 10.000 para seu tempo original, o Professor Paradoxo deixou um aviso para Ben 10. Tome cuidado com a criatura do além. E bem, assim nós encerramos Ben 10 Supremacia Alienígena do início ao fim. Se você gostou, deixa muito like e comenta se você também concorda que essa é a melhor parte de toda a franquia de Ben 10. De qualquer forma, te vejo no próximo vídeo, fiquem bem e valeu!